Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Vamos trabalhar hoje com um instituto muito importante chamado de vício redibitório. Então vamos trabalhar com vício redibitório. O vício redibitório é disciplinado no Código Civil nos artigos 441 ao artigo 446 do Código Civil. Então, artigos 441 ao 446 do Código Civil trata do vício redibitório. O que vem a ser o vício redibitório? O vício redibitório nada mais é do que um defeito oculto que a coisa tem, que a torna imprópria para o uso a que se destina, ou seja, compromete a utilidade da coisa, do bem, ou então vai diminuir consideravelmente o valor dessa coisa. Esse é o conceito de vício redibitório. Portanto, o vício redibitório é o defeito oculto que a coisa tem, que a torna imprópria para o fim a que se destina, ou vai diminuir consideravelmente o valor dessa coisa. Veja que o vício redibitório apresenta um defeito na estrutura deste bem, na estrutura da coisa, na estrutura do bem. Exemplo de um vício redibitório seria eu adquirir um touro reprodutor que é estéril. Veja, um touro que eu adquiro, que é um touro reprodutor, ele é estéril, esse bem, que é um bem móvel, que é o touro, um semovente, este bem não apresenta a qualidade necessária para o fim a que a coisa se destina. Que é justamente o quê? A reprodução. Se ele é estéril, não pode reproduzir. Esse vício oculto compromete a utilidade deste bem. Essa é a ideia. Bom, vimos também que no vício redibitório existe uma garantia, um dever do alienante. O alienante tem o dever de garantir que a coisa que ele alienou apresenta, está em bom estado de funcionamento. Bom estado de funcionamento, apresenta boa qualidade. Então, há esse dever de garantia do alienante, de alienar uma coisa que apresente boa qualidade. Veja que essa garantia, esse dever de garantia do alienante, persiste, se mantém, ainda que o adquirente tenha contribuído culposamente para o perecimento da coisa. Nesse caso aqui, em que o adquirente contribuiu culposamente para o perecimento da coisa, nesse caso, ainda assim, persistirá o dever de garantia do alienante, só que haverá o quê? Uma redução proporcional, nesse caso, deve haver uma repartição dos prejuízos. Esse prejuízo, a repartição do prejuízo deve ocorrer de acordo, conforme a culpa do adquirente e a garantia do alienante. Vamos trabalhar agora com os requisitos do vício redibitório. Quais são os requisitos para a caracterização do vício redibitório? Primeiro requisito é que esse vício seja um vício o quê? Um vício oculto. O que é um vício oculto? Um defeito oculto. É aquele defeito que não é ostensivo. É o vício não aparente. Esse é o chamado de vício oculto. É aquele que não é ostensivo, aquele defeito que não é aparente. E veja, eu tenho que analisar o homem médio, a pessoa de diligência normal. Por meio dessa pessoa de diligência normal, eu vou verificar se era possível ou não, no momento da celebração do negócio jurídico, conhecer
conhecer, né, a existência daquele vício oculto, daquele defeito oculto. Essa é a ideia do vício oculto, que é o vício não ostensivo. Então, uma pessoa de diligência média, o chamado homem médio, não conseguiu perceber aquele vício, aquele defeito. Segundo requisito do vício redibitório, é que esse vício deve ser desconhecido pelo adquirente. O adquirente não sabia, não conhecia esse vício, esse defeito, né? E veja, no momento de se analisar, né, a existência do vício, deve também levar em consideração que o preço pago pelo adquirente, né, e a idade da coisa. Esses dois elementos são importantes para a caracterização do vício redibitório. Então, no momento em que o juiz vai reconhecer a existência do vício oculto, do defeito oculto, necessário para a caracterização do vício redibitório, ele deve se ater à questão do preço pago pelo adquirente e também a idade que a coisa tem. A idade que a coisa tem. Isso porque, né, dependendo da idade ou do preço, não se poderia esperar, né, que a coisa estivesse em perfeito estado de funcionamento. Essa é a ideia. Bom, terceiro requisito, vamos passar para o terceiro requisito do vício redibitório. O terceiro requisito é que o vício deve existir antes da alienação. Então veja, o vício deve existir antes da alienação. Se o vício só for apresentado, somente ocorrer após a alienação, aí não há que se falar em vício redibitório. Então o vício tem que ser anterior à alienação, mas o conhecimento da existência do vício é que se dá depois dessa alienação. Então uma coisa é o conhecimento do vício. O conhecimento do defeito oculto ocorre após a alienação. Agora, o vício deve existir antes desse negócio jurídico celebrado. Antes desse negócio jurídico celebrado. Quarto requisito do vício redibitório é que esse vício, esse defeito deve ser grave. O que é um vício ou defeito grave? É aquele que vai comprometer a utilidade da coisa. É aquele vício que vai tornar a coisa imprópria para o fim a que se destina. Ou então que vai diminuir de maneira considerável o preço da coisa, né? O valor da coisa. Essa é a ideia, né, do vício grave, do defeito grave. Quinto requisito, né, do vício redibitório. Para caracterizar vício redibitório, o contrato tem que ser oneroso e comutativo. O que vem a ser um contrato oneroso? Bom, no contrato oneroso tem que haver o quê? Vantagens e desvantagens para ambas as partes. Exemplo, compra e venda. Exemplo de contrato oneroso é a permuta, troca ou escambo. Além disso, o contrato tem que ser comutativo. O que é um contrato comutativo? É aquele em que as partes já sabem de antemão quais são o quê? Quais são as obrigações e os direitos, né, que essa parte terá. Então as partes já sabem de antemão quais são os direitos, né, quais são as obrigações, na verdade, e quais são os direitos que elas terão, né? Então essa é a ideia de contrato comutativo. A ideia de contrato comutativo se contrapõe ao contrato aleatório. Contrato aleatório é aquele contrato que envolve uma alha. Alha significa risco. Esse risco pode dizer respeito à própria existência da coisa ou pode dizer respeito à quantidade dessa coisa. Esse é o contrato aleatório. Para configurar vício redibitório, repito, tem que ser um contrato oneroso e tem que ser um contrato comutativo. Se for um contrato gratuito, né, por exemplo, a doação pura e simples, sem encargo, nesse caso, não dá para falar em vício redibitório. Por quê? O donatário, que é aquele que recebe a coisa, só tem o quê? Só tem
vantagens, enquanto o doador só tem desvantagem. Não seria justo que o donatário pudesse reclamar uma coisa que recebeu sem qualquer sacrifício, sem qualquer contraprestação, né? Por exemplo, no caso do contrato de doação, que é um contrato, né, gratuito, Bom, vamos trabalhar ainda com o quê? Com as ações edilícias. Na verdade, a ação edilícia é um gênero. E aí nós temos algumas espécies de ações edilícias. Nós temos, por exemplo, a ação redibitória. Temos também a ação quanti minores, também chamada de ação estimatória. Na ação redibitória, a ideia é rejeitar a coisa, é redibir o negócio jurídico celebrado entre as partes, é desfazer esse negócio jurídico, né? Desfazer o negócio jurídico significa colocar as partes ao status quo ante, ao estado em que elas se encontravam antes da celebração desse negócio jurídico. Essa é a ideia da ação redibitória, de modo que o adquirente deve devolver a coisa ao alienante e o alienante deve devolver o preço pago mais as despesas do contrato. Essa é a ideia do desfazimento, né, desse negócio jurídico por meio da ação redibitória. Temos também a ação quanti minores, também chamada de ação estimatória. Na ação quanti minores ou ação estimatória, a parte não pretende o desfazimento do contrato, mas sim obter o abatimento proporcional do preço, né? Então haverá um abatimento proporcional à depreciação que a coisa teve, né, em virtude desse vício redibitório apresentado, desse defeito oculto apresentado na coisa. E temos também, por exemplo, a ação ex empto. A ação ex empto, que é a ação de complementação diária. A ação ex empto é possível quando envolver compra e venda de bem imóvel, né, em que a compra e venda foi feita levando em consideração a metragem, né, o tamanho desse bem, né? Nesse caso, configurando a chamada venda ad mensura, que é aquela que leva em consideração a medida, por exemplo, metro quadrado, hectares, alqueires. Nesse caso, né, se a coisa não apresentar, se aquele bem imóvel não apresentar o tamanho, né, que o alienante disse ter, né, no momento da celebração do contrato de compra e venda, nesse caso aqui é possível buscar o que? A complementação dessa área, chamada de ação ex empto. Também importante a gente lembrar que em se tratando de relação consumerista, em que eu tenho de um lado o fornecedor, né, que é aquele que vai então fornecer o produto ou serviço, a quem? Ao consumidor, que é o destinatário final desse produto ou serviço. Caracterizada a relação de consumo, é possível o consumidor buscar o quê? A substituição desse produto ou desse serviço. É a chamada ação de substituição do produto ou do serviço, né? Então é possível, né, uma vez caracterizada a relação de consumo, porque aí eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. E veja também, né, que nós temos, né, a questão envolvendo os prazos decadenciais para o ajuizamento das ações edilícias. Veja, o artigo 445, caput, e o parágrafo 2º, né, vão tratar dos prazos para que, né, o vício se manifesta, esse vício oculto, esse defeito oculto se manifeste. E aí eu tenho o parágrafo 1º que traz um outro prazo, é o prazo para o adquirente reclamar, né, esse vício, esse defeito oculto. Então vamos trabalhar primeiramente com o prazo para a configuração, né, a caracterização desse vício oculto, para a manifestação desse vício oculto, que está previsto no caput e no parágrafo 2º do artigo 445 do Código Civil.
Veja, em se tratando de vício de fácil constatação, o prazo será de 30 dias para bem móvel e 1 ano para bem imóvel. E esses prazos serão contados do quê? Serão contados da tradição. Agora, em se tratando de vício de difícil constatação, aí o prazo passa a ser de 180 dias para bem móvel e 1 ano para bem imóvel. E aí eu conto a partir do quê? Do conhecimento, da ciência do vício e não mais da tradição. Essa é a ideia. E em se tratando de defeitos ocultos em animais semoventes, que é um bem móvel, né, que se move a locomoção se dá, né, por ele mesmo, sem que haja uma intervenção humana, né, no caso dos animais. Nesse caso aqui, quais são os prazos para reclamar? Primeiro, deve seguir o prazo previsto na lei específica. Não havendo lei específica, aí então o prazo será de acordo com os usos e os costumes daquele local. E não havendo usos e costumes do lugar, aí então eu sigo a regra do bem móvel, que estabelece o prazo ali de 180 dias para bem móvel. Né? 180 dias para bem móvel. Lembrando que, se o adquirente, né, antes de adquirir a coisa, já estava na posse da coisa, esses prazos são reduzidos pela metade. Esses prazos são reduzidos pela metade. Isso se ele já estava na posse da coisa. Se ele já estava na posse da coisa. Aqui é importante fazer algumas observações. Primeira observação. Havendo garantia contratual, né? Havendo garantia contratual, que é aquela garantia esperada de durabilidade da coisa, né? É o período em que se espera que a coisa esteja em perfeito funcionamento. Isso porque todo produto tem uma vida útil, né? Essa é a garantia contratual. Havendo garantia contratual, que é aquela prevista no contrato, a garantia legal só vai ocorrer após o decurso da garantia contratual. Além disso, nós vimos que esses prazos de garantia são normas dispositivas, o que significa dizer que a parte pode afastar essa norma. Inclusive, a parte, ao invés de ajuizar uma ação redibitória, ela pode o quê? Que prevê um prazo decadencial, ela pode buscar a tutela específica ou então ajuizar uma ação de reparação de danos, com base no artigo 206, né, parágrafo 3º do Código Civil, que prevê um prazo de 3 anos aqui para buscar a reparação do dano, perdas e danos. Então é possível, justamente por se tratar de norma dispositiva. Inclusive, por se tratar de norma dispositiva, é possível que haja uma cláusula de não garantia. Cláusula de não garantia pelo vício redibitório. Essa cláusula de não garantia pelo vício redibitório só será nula, né, em se tratando de relação consumerista. Porque, veja, as normas do Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública, normas cogentes, que não podem ser afastadas pela vontade das partes. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, por ser normas de ordem pública, só trata de hipóteses de nulidade. Os vícios, né, geram, né, a sanção de nulidade, a punição de nulidade, jamais de anulabilidade. Jamais de anulabilidade. Diferentemente do Código Civil, que nós temos hipóteses de anulabilidade e de nulidade do negócio jurídico, do contrato. Além disso, nós vimos o quê? A questão do diálogo das fontes. O que é isso? As normas que tratam aí da proteção, né, do adquirente, do consumidor, essas normas se comunicam. Elas conversam entre si. Significa dizer que, mesmo em se tratando de uma relação consumerista, né, se ficar constatado naquele caso que o Código Civil é mais benéfico do que o próprio Código de Defesa do Consumidor, nesse caso eu aplico o Código Civil
e não o Código de Defesa do Consumidor por ser mais benéfico. Há uma tendência do Código de Defesa do Consumidor ser mais benéfico ao consumidor do que o Código Civil. Mas se naquela situação específica o Código Civil se mostrar mais benéfico, eu devo aplicar o Código Civil. É possível a aplicação do Código Civil. E aí vimos, nós já falamos, né, anteriormente, que o parágrafo 1º do artigo 445 vai trazer os prazos para que o quê? O prazo para que a parte, o adquirente, reclame o vício, reclame esse vício redibitório. Então, uma coisa é o prazo para que o vício se manifeste. Outra coisa é o prazo para a parte reclamar. Esse prazo para a parte reclamar é previsto no parágrafo 1º, que lá estabelece um prazo de 180 dias, se o bem for móvel, e 1 ano, se o bem for imóvel. Então, vamos imaginar que eu adquire um animal, né, reprodutor, e só depois de 160 dias, eu percebo que aquele animal apresentava um vício oculto, um defeito oculto, que é justamente o fato de ele ser estéril, E eu adquiri justamente para a reprodução. Nesse caso, veja, o vício se manifestou dentro do prazo? Sim, ele ocorreu depois de 160 dias, sendo que o prazo para que o vício se manifeste é um prazo de 180 dias em se tratando de animal. Então, veja, se ele ocorreu dentro do prazo de 160 dias, nesse caso, então, eu tenho o quê? Eu tenho um prazo máximo para reclamar, que é de 180 dias. Esse é o prazo máximo. Então, veja, o que significa dizer, então, que se o vício se manifestou transcorrido 160 dias, eu ainda tenho mais 20 dias para reclamar. Porque 180 dias é o prazo máximo para reclamação. E aí eu tenho, então, somente 20 dias para reclamar. Essa é a ideia do parágrafo 1º, né, do artigo 445 do Código Civil. Então, uma coisa é o prazo para o vício oculto, né, se manifestar, né, e outra coisa, que é o do caput e parágrafo 2º do artigo 445, outra coisa é o prazo para que o adquirente passe então a reclamar desse vício. Isso porque é necessário dar segurança jurídica, né? Então, depois daquele prazo, transcorrido o prazo para que o vício ocorra, é necessário que exista um prazo para que a pessoa reclame desse vício. E esse prazo para que a pessoa reclame do vício é o previsto no parágrafo 1º do artigo 445 do Código Civil. Com isso, então, nós falamos sobre os principais aspectos envolvendo os vícios redibitórios.